Olá a todos, vamos começar mais uma aula JavaScript do projeto EJovem. Na aula de hoje iremos ministrar sobre o assunto formulários. Vamos aprender como utilizar o DOM para manipulação de formulários e de elementos de formulário ou objetos contidos dentro de formulário. Essa é a última aula das muitas que já fizemos sobre esse assunto, sobre o DOM, que é uma ferramenta aderida pelo JavaScript, bastante utilizada pelos desenvolvedores que aplicam em suas soluções o JavaScript. Então, a propriedade que iremos estudar, essa propriedade, ela se encontra dentro do objeto Forms. O que é o objeto Forms? O objeto Forms é o objeto que representa os formulários contidos em uma página HTML. Então, esse objeto Forms ele está contido dentro de outro objeto, que é o objeto Document, certo? Então, através do objeto Forms, nós conseguimos manipular os formulários dentro da nossa página HTML. Então vamos ver como conseguimos capturar formulários, como trabalhamos com formulários utilizando o objeto Forms, que é uma propriedade do objeto Document. Então temos aqui uma página HTML com 3 formulários. Temos o Form 1, Form 2 e o Form 3. Como fazemos para a gente capturar o formulário 3, por exemplo? Como poderíamos capturar o formulário 3 usando o JavaScript? Vamos aqui escrever o nosso script type igual a JavaScript type text JavaScript. Vamos fechar a tag, fechamos a tag, ótimo. Pronto. Vamos agora colocar o nosso código JavaScript aqui dentro. Então, como poderíamos fazer para conseguimos capturar o formulário 1, aliás, o formulário 3, né? O Form 3. Tem diversas maneiras de fazermos isso, mas vamos utilizar o objeto Forms, especificado no DOM. Esse objeto, ele guarda todos os formulários contidos numa página em um array, em um vetor. Então, o primeiro elemento desse vetor é o elemento 0, identificado pelo elemento 0. E esse elemento é o primeiro formulário, no caso Form 1. O segundo elemento, que é o Form 2. E assim por diante, Form 3, e assim se tivesse mais formulário, iam sendo preenchido esse vetor Forms com todos os formulários contidos dentro da minha página HTML. Então, vamos ver como é que fica na prática. Então, vamos capturar o formulário 3 usando o objeto Forms. Primeiro, digitamos Document, que é o objeto mais acima da hierarquia da árvore DOM, só perdendo para o objeto Window. E vamos agora digitar o objeto pertencente ao document, que é o objeto Forms. Como eu falei para vocês, esse Forms é um array, é um objeto que ele é tipo um vetor. E esse objeto guarda formulários. No caso, se eu quisesse manipular o formulário 1, eu colocaria aqui Form 0. Sabemos que em JavaScript, como no PHP,
os vetores são indexados a partir do zero. Então, se quisermos pegar o primeiro elemento de um vetor, colocamos entre colchetes o índice 0, certo? Mas como queremos pegar e manipular o formulário 3, então vamos colocar o índice 2, certo? Dessa forma, nós já capturamos o objeto formulário 3, certo? Vamos, para ver se conseguimos esse feito, vamos usar a propriedade name. A propriedade name, ela é uma propriedade pertencente a um objeto formulário. Essa propriedade name nos retorna o nome do formulário, no caso aqui é form 3. Vamos pedir para imprimir na tela o que foi capturado usando o JavaScript. Iremos colocar esse código dentro de uma função, onde essa função será chamada quando a página HTML for totalmente carregada. Function, vamos criar uma função chamada formulário, e iremos fazer com que essa função formulário seja chamada só após a página ser carregada por completo. Formulário, usando o evento onload. Pronto. Então, vamos ver o que é que o alerta vai nos mostrar. O alerta trouxe para nós o nome do nosso formulário. O que tinha dentro do atributo name do nosso formulário? No caso, era form 3. E se eu quisesse pegar o formulário 1? Fácil, só colocar o índice 0 no atributo ou na propriedade form. E ele capturaria o formulário de número 1 da nossa página HTML. Sabendo disso, existe uma propriedade dentro do objeto formulário chamada elements. Essa propriedade elements é um vetor que esse vetor guarda todos os objetos contidos dentro de um formulário. Então vamos aprender como utilizar o elements para a gente manipular ou trabalhar com os objetos contidos no formulário. Vamos aproveitar esse mesmo exemplo. Vamos manipular o formulário 1, né? Formulário 0. Já está aqui. Dessa forma aqui eu capturo o meu formulário. Vou salvar isso aqui dentro de uma variável, guardado numa variável. Vou chamar ela de F1, certo? Dentro de F1 contém o formulário de número 1 da nossa página HTML. Feito isso, vou aplicar a propriedade elements, que é um array, para capturar a data, o text field data. Deixa eu ver aqui. Certo? Então eu quero capturar esse objeto aqui, esse objeto text field de nome data. Como faço para capturá-lo? Como eu já tenho um formulário guardado aqui no F1, que é esse formulário aqui, o formulário form1, ele já está aqui guardadinho dentro da minha variável F1. Eu vou usar a propriedade elements. Essa propriedade, ela guarda todos os elementos que está dentro do formulário. Então, dentro desse array elements, eu contenho o objeto do tipo text field ou do tipo campo de texto, nome, também tem um text field data e tem um botão enviar. Então, como faço para me acessar o text field data? Como eu falei, eles estão organizados como esses campos ou esses objetos estão organizados dentro do array elements como um vetor.
como objetos de um vetor. Então, se eu quero acessar o objeto que tem por nome data, name data, eu tenho que ver qual é o índice do vetor que eu quero acessar. No caso, os vetores, como eu já falei, eles são indexados a partir do 0. Então, o primeiro elemento contido dentro do vetor vai ser o elemento nome. Depois vem o elemento data e, por sua vez, o elemento botão, que não tem o nome dele, mas eu posso colocar aqui name botão. Pronto. O elemento botão, certo? Mas como queremos pegar a data, iremos colocar o índice 1, certo? Professor, mas se eu quisesse capturar o objeto nome, esse campo de texto, text field, dentro do formulário 1, eu colocaria 0. Então, dessa forma eu capturaria esse objeto, certo? Esse objeto text field tem como name nome, mas quero data, então vou colocar aqui. Como é que eu sei que se eu capturei certo? Vamos fazer um teste. Vamos mandar imprimir a propriedade, o que tem dentro da propriedade name, né? do nosso campo text field pertencente ao formulário 1. Então vamos lá, vamos ver se a gente capturou o objeto correto. Se a gente tiver capturado o objeto correto, vai ter que ser impresso no nosso alerta a string nome, né? Porque a string nome está contida dentro do atributo name do nosso text field contido dentro do formulário 1. Então, deixa eu ver aqui, alert, está tudo correto. Vamos apertar um botão enviar código. Pronto, como havíamos previsto, capturamos o name, né? O valor contido dentro do atributo name do text field contido dentro do formulário 1. Então, nós utilizamos tanto o elements como o forms para percorrermos elementos de um formulário ou formulários em uma página HTML. Já pensou se eu tivesse 10 formulários e cada formulário tivesse 20 elementos? Eu teria que digitar 20 vezes isso aqui. Então, bastava fazer um for, e esse for ia variando de 0 até o número de elementos do meu formulário, e isso faria com que eu percorresse todos os elementos do meu formulário de maneira fácil, sem precisar estar repetindo código. Então, o elements, propriedade elements e forms, é uma propriedade muito importante para a otimização e redução do nosso código JavaScript.